Existe um erro silencioso acontecendo dentro do corpo de milhões de mulheres depois dos 35 anos. E ele está fazendo a gordura abdominal crescer mesmo em quem acha que está tentando fazer tudo certo. Talvez você já tenha diminuído o açúcar, tentou caminhar mais, ou até começou alguma dieta que parecia promissora. Mas ainda assim, aquela gordura na barriga simplesmente não vai embora. Pior, em muitos casos ela continua aumentando lentamente, semana após semana. E a parte mais frustrante é que quase ninguém explica o verdadeiro motivo por trás disso. Hoje você vai entender o que realmente acontece com o corpo depois dos 35 anos, por que a gordura abdominal se torna muito mais difícil de eliminar e, principalmente, qual é a verdade que a maioria das pessoas só descobre tarde demais e que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio metabolismo a partir de agora. Depois dos 35 anos, algo começa a mudar silenciosamente dentro do organismo. Não acontece de um dia para o outro, e talvez por isso muita gente nem perceba no início. O metabolismo, que antes queimava energia com facilidade, começa a reduzir gradualmente sua velocidade. Isso significa que o corpo passa a gastar menos calorias para realizar exatamente as mesmas atividades de antes. E aqui está o primeiro ponto que quase ninguém fala. Muitas pessoas continuam comendo exatamente da mesma forma que comiam aos 25 ou 30 anos. O resultado aparece devagar. Primeiro um pequeno aumento de peso, depois aquela sensação de barriga mais inchada, e quando percebem, a gordura abdominal já está instalada. Mas existe um detalhe ainda mais importante que a maioria ignora, e ele pode estar acelerando esse acúmulo de gordura sem que você perceba. A gordura abdominal depois dos 35 não é apenas uma questão estética. Na verdade, ela costuma ser um sinal de que algo mais profundo está acontecendo dentro do corpo. Estudos mostram que essa gordura tende a se acumular quando o organismo começa a lidar pior com hormônios como a insulina e o cortisol. Em termos simples, o corpo passa a armazenar energia com muito mais facilidade, especialmente na região da barriga. Isso explica por que algumas pessoas emagrecem nas pernas, nos braços ou no rosto, mas a barriga continua ali, resistente. E aqui surge uma pergunta importante. Se o problema fosse apenas comer menos e se exercitar mais, por que tantas pessoas disciplinadas ainda enfrentam essa dificuldade? A resposta envolve um erro extremamente comum que se tornou quase uma regra nas tentativas de emagrecimento. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo sobre saúde, metabolismo e qualidade de vida depois dos 35 anos faz sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos que podem ajudar a entender melhor como o corpo muda com o passar dos anos e o que realmente funciona para recuperar energia, equilíbrio e bem-estar. Muitas pessoas acreditam que a solução para eliminar gordura abdominal é simplesmente comer cada vez menos, pular refeições, reduzir drasticamente as calorias ou fazer dietas extremamente restritivas. No início, isso até pode provocar alguma perda de peso, mas o corpo interpreta essa situação como um sinal de alerta. Ele entende que existe escassez de energia e começa a ativar mecanismos de defesa. O metabolismo desacelera ainda mais, a fome aumenta, e o organismo passa a preservar gordura, principalmente na região abdominal. Ou seja, a tentativa de emagrecer rápido pode acabar criando exatamente o ambiente que facilita o acúmulo de gordura. E existe um segundo fator escondido que muitas pessoas acima dos 35 anos ignoram completamente. Algo que pode estar sabotando qualquer esforço para perder barriga. Agora imagine a seguinte situação. Duas pessoas comem praticamente as mesmas coisas, fazem atividades parecidas e têm rotinas semelhantes. Ainda assim, uma delas acumula gordura abdominal muito mais rápido. O que explica essa diferença? Em muitos casos, a resposta está em um fator que quase nunca recebe atenção suficiente: o sono. Dormir mal altera profundamente o funcionamento hormonal do corpo. A produção de cortisol aumenta, o hormônio da fome se eleva e o controle da saciedade fica comprometido. O resultado é um cenário perfeito para o armazenamento de gordura na região abdominal. E o mais impressionante é que muitas pessoas passam anos tentando mudar dieta e exercícios, sem perceber que o verdadeiro problema pode estar acontecendo durante a noite. Mas existe um momento em que tudo muda. Muitas pessoas só percebem isso quando se olham no espelho ou quando começam a sentir algo diferente no próprio corpo. Falta de energia, roupas que não servem mais como antes, exames que começam a apresentar alterações. Esse é o ponto em que a gordura abdominal deixa de ser apenas uma questão visual e passa a representar um sinal de alerta para a saúde.
E aqui acontece uma quebra importante de percepção. Não se trata apenas de emagrecer. Trata-se de restaurar o equilíbrio do corpo. Quando o metabolismo, o sono, os hormônios e os hábitos começam a trabalhar juntos novamente, o organismo volta a funcionar de maneira muito mais eficiente. Existe uma diferença enorme entre lutar contra o próprio corpo e trabalhar a favor dele. Muitas pessoas passam anos tentando combater a gordura abdominal com estratégias que entram em conflito com o funcionamento natural do organismo. Dietas extremas, rotinas impossíveis de manter e mudanças bruscas que duram apenas algumas semanas. O resultado costuma ser sempre o mesmo: frustração e efeito sanfona. Quando o foco muda para hábitos consistentes, sono de qualidade, alimentação equilibrada e movimento regular, algo começa a acontecer gradualmente. O metabolismo responde melhor, a energia aumenta e o corpo deixa de acumular gordura com tanta facilidade. E esse processo costuma começar com pequenas mudanças que parecem simples, mas produzem um impacto surpreendente ao longo do tempo. Outro ponto pouco discutido é que o corpo humano não responde apenas ao que você faz ocasionalmente, mas principalmente ao que você repete todos os dias. Pequenas escolhas acumuladas ao longo de meses e anos moldam o metabolismo. Isso significa que mudanças aparentemente simples podem produzir transformações profundas quando mantidas com consistência. Muitas pessoas acima dos 35 que conseguiram reduzir gordura abdominal não fizeram nada radical. Elas ajustaram rotina, sono, alimentação e atividade física de forma progressiva. O corpo começou a responder, a inflamação diminuiu e o metabolismo voltou a trabalhar de forma mais eficiente. Essa é a parte que raramente aparece nas promessas rápidas, mas é exatamente onde a verdadeira transformação começa. A grande verdade sobre a gordura abdominal após os 35 anos é que ela não aparece por acaso. Ela costuma ser resultado de um conjunto de fatores que se acumulam ao longo do tempo: metabolismo mais lento, alterações hormonais, sono inadequado, estresse constante e hábitos que já não funcionam como antes. Quando essas peças começam a ser ajustadas, o corpo pode reagir de maneira surpreendente. Muitas pessoas descobrem que ainda é totalmente possível recuperar energia, melhorar a composição corporal e voltar a se sentir bem com o próprio corpo mesmo depois dos 40, 50 ou até mais. A diferença está em entender o que realmente está acontecendo dentro do organismo. Agora fica uma reflexão importante. Ignorar esses sinais pode fazer com que a gordura abdominal continue aumentando silenciosamente ao longo dos anos. Mas entender como o corpo funciona abre caminho para escolhas muito mais inteligentes a partir de hoje. Se esse tema fez sentido para você, vale a pena continuar explorando conteúdos que explicam como o metabolismo, sono e hábitos diários influenciam diretamente na saúde e na qualidade de vida depois dos 35 anos. E se você conhece alguém que também vive essa luta contra a gordura abdominal, compartilhar esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas a enxergar o problema de uma forma completamente diferente, porque muitas vezes, tudo começa quando a verdade finalmente é compreendida.